Vamos começar a live dessa semana. Nós tivemos uma live na semana passada sobre saúde mental, né? Discutimos sobre as estratégias, como reconhecer alguns pontos. E agora nós vamos falar com a professora Andrea Loz para nos falar de um dos instrumentos utilizados, que é a meditação Mindfulness. Boa Oi, boa noite, noite. professora. Tudo bem? Tudo bem? Desculpa aí a falta de Imagina, que é habilidade isso. tecnológica. Não, só temos a agradecer, tá? Por ter aceito o convite e por ficar dividindo conosco essa noite para falar dessa técnica, né, que está em moda, muita gente não sabe, que nós podemos utilizar nesse momento tão grave, né, tão importante que a sociedade convive, né? Então, eu já tinha explicado que a senhora, né, é psicóloga, atua no campo, doutora em psicologia e também tem formação especializada na técnica Mindfulness e vai poder nos esclarecer dúvidas sobre isso, vai nos fazer dinâmicas, né, nessa noite para ver se nós conseguimos alcançar, né? Muito boa noite, professora. Boa noite. Eu agradeço o convite, espero corresponder à expectativa aí. Ah, tá ótimo. Então podemos, agradecemos bastante, né, a presença. Podemos começar definindo, né, o que é essa técnica, do que se trata, quais são os princípios, né, o que é que ela surgiu, do que se trata a técnica Mindfulness. Tá. Bom, meditação mindfulness, né? Meditação é uma técnica que envolve atenção concentrada e mindfulness é entendido na psicologia como um estilo de autoconsciência. Também um estado mental. Quem organizou um programa, né, que é conhecido como Programa de Meditação Mindfulness para a Redução de Estresse, foi o professor Dr. Kabat-Zinn, da Universidade de Massachusetts, né, e por volta de 1979. Ele elaborou um protocolo utilizando técnicas de meditação, né, e envolvendo a mindfulness, esse estilo de autoconsciência, e fez um estudo clínico e observou que os participantes apresentaram uma diminuição no seu estresse, né, e apresentaram melhor uma resposta satisfatória em relação ao estado que eles apresentaram. Então, aí, a partir desse estudo, né, vários outros cientistas começaram a se interessar pela técnica e desenvolveram, né, passaram a desenvolver vários outros estudos, e hoje a gente sabe, já é comprovado, né, os benefícios em relação ao controle da ansiedade, controle da depressão, estresse, e por aí vai, né? Quer dizer, é uma comprovação mesmo, né? Quer dizer, já existe uma comprovação que ela pode realmente reduzir as taxas de depressão e ansiedade, né? Quando o paciente emprega essa técnica. É, é preciso, assim, é preciso que se participe do programa, né? O programa ele é organizado em 8 semanas, com 2 horas de duração cada encontro, né? Uma vez por semana. E nesse programa, então, a pessoa ela vai aprender a praticar essas técnicas, né? E é preciso, então, que para que alcance esses benefícios que a ciência vem apontando, é preciso que essa pessoa ela realmente esteja envolvida, né, com o programa e que mantenha também, depois da finalização do programa, as práticas, né, aprendidas para alcançar esses benefícios. Os benefícios, né, em relação ao controle da ansiedade, né, a gente aprende a lidar, né, com a ansiedade. Em relação à depressão, existe, né, estudos que mostram benefícios em relação à prevenção de recaída, né, diminuição dos ciclos de recaída em relação à depressão. Uhum. Quer dizer, E vários outros estudos. é, para que a gente tenha redução, então, de depressão e ansiedade, é necessário um programa, não é só
hoje eu vou fazer uma meditação e fico bom da depressão, não, né? Não é isso? Não, não, né? Os resultados eles estão relacionados com a participação desse programa, né? E que hoje a gente tem né, diferentes releituras, né? Mas precisa estar praticando. O Kabat-Zinn, a partir do programa que ele organizou, que é baseado né, na redução do estresse, que é baseado em mindfulness para a redução de estresse, ele, inclusive, ele orienta né, para que se alcance 45 minutos de práticas diárias. É claro que quem nunca praticou a meditação não precisa começar com 45 minutos de prática, vai começar com um tempo menor. Né? O programa ele é muito didático, ele vai ensinar, inclusive, ajudar essa pessoa né, a se engajar no programa, né, aprender as práticas para que, inclusive, ela possa estar mantendo essa prática na sua vida, né, inserir essa prática na sua vida. Né? Então, é realmente uma mudança de hábito, né? A proposta ela vai um pouco além. Né? Na verdade, com a proposta do Kabat-Zinn, ele vem nos convidar a sair desse modo fazer, né? Esse modo automático né? De produção o tempo todo, para entrarmos no modo ser, no sentido de entrarmos, conectarmos mais com a gente mesmo, com a nossa humanidade, com a nossa natureza, né, termos mais consciência né, da gente, do meio onde a gente está, e apresentar respostas mais assertivas, né, que vão favorecer a nossa adaptação né, diante das circunstâncias que a gente se encontrar na nossa vida. Muito bom. Professora, então, mas como é que se dá, né? Como é que a pessoa, qual é a técnica, né? O que consiste na aplicação desse tipo de meditação? Hoje vou começar a fazer meditação, né? Com esta técnica. É lógico que é o segmento de um profissional, né? Que vai orientar, mas no que consiste? O que é que a pessoa tem que fazer? Qual é o seu procedimento? A pessoa, assim, precisa estar... São alguns componentes né, que estão presentes né, nessas técnicas. Né? A atenção, também existem estudos que demonstram né, a relação da atenção com o processo de autorregulação do organismo. Então, esse é um elemento importante que contribui né, para a promoção da saúde a partir da prática né, da meditação mindfulness. E o próprio estado mindfulness, que é essa capacidade que a gente tem, todo mundo tem essa capacidade de estar mindfulness, né? Que é essa capacidade da gente estar presente, perceber, né? Ter consciência de nós nesse momento presente, sem julgamento. Então, esses elementos, e assim, a abertura, né? Diante da experiência, né, da prática meditativa e diante de tudo que surge naquele momento, a nossa consciência, sem julgamento. Então, esses elementos eles estão presentes na prática. A gente trabalha com atenção focada no corpo, né, na respiração, porque a respiração é o que a gente tem de mais presente, né, mais atual. Então, e é uma âncora, a gente chama de âncora, né? Que a gente pode acessar em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, aonde a gente estiver, a gente pode estar buscando utilizar essa ferramenta e praticar, né? E buscar um estado mais confortável, né? Que favoreça um bem-estar que a gente estiver buscando no momento, de forma que a gente se adapte, né? Ao que a gente está precisando naquele momento que a gente utiliza, por exemplo, a técnica, né? Uhum. Quer dizer que é certo eu colocar que ela seria sinônimo de atenção plena. É isso? No Brasil, assim, em relação a mindfulness, né? Que é uma palavra que aqui no Brasil é difícil de traduzir, né? Porque ela não se relaciona apenas à atenção. Mas aqui no Brasil vem sendo traduzida como atenção plena, consciência plena. Né? É uma tradução que a gente utiliza, sim, aqui. Certo. Aí eu quero fazer, então, mindfulness na minha vida. Qual é o meu primeiro passo, então? É um estado que eu posso utilizar no trabalho,
no trânsito, né? Quer dizer, ter um estado em que estejamos atentos, né? Atentos aos detalhes, saindo um pouquinho do automático e com as suas consequências, né? Mas se eu quiser praticar, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira etapa qual é o treinamento para poder usar essa técnica? A gente orienta que busque primeiro aprender, buscar um professor, né, formado, pessoas com experiências, né, que possa estar instruindo, né, de forma adequada esse engajamento, né, essa prática, porque ele vai dar as orientações necessárias para a pessoa, né, estar praticando, como praticar e em que lugares também que ela pode praticar, né, não é assim em qualquer lugar, não vou praticar dirigindo, né, assim, é um risco, né, então é buscar professores que tenham experiências e tenham uma formação para aprender é importante, né, para desenvolver essa prática. Sim, mas teria umas orientações gerais, vamos supor, se eu estivesse agora sendo paciente da senhora, né? Assim, vamos começar, qual seria a recomendação, né? Eu começaria como? Bom, a gente pode, por exemplo, começar com uma prática dos 3 passos, né? Que é uma prática de 3 minutos, né? Onde eu convido a pessoa a entrar em contato consigo, buscar uma posição confortável, aí vou convidá-la a levar a sua atenção para a sua respiração, aí eu posso, né, sugerir que ela leve sua atenção para a região do abdômen, observando o movimento que o abdômen faz quando ela respira, né? E deixando essa pessoa, né, vivenciar essa experiência, né, durante uns 3 minutos. E aí vou preparando, né, também essa pessoa, né, durante a condução para que, né, ela vá se preparando também para o encerramento dessa prática, voltando a entrar em contato com ela no lugar onde ela está naquele momento, né? Então tem toda uma orientação, uma condução para que a pessoa vá aprendendo aí a praticar. Mas É, todo mundo pode praticar, né? Desde que tenha motivação que queira, não há impedimento nenhum para que se pratique a meditação mindfulness, né? Todo mundo tem condição para isso. certo. A Então, gente pode eu até posso fazer uma, praticar uma dinâmica? Ah, eu topo. Tá a gente ótimo. pode Então, fazer uma vamos prática, tentar praticar. uma prática Ótimo. dos Então, 3 passos, né? Uma prática que a gente da respiração, a gente, né, pensando num tempo curto, justamente porque para pessoas que nunca praticaram, nunca tiveram contato, né, com a meditação, para sim. experimentar um pouquinho, né? Não tem problema nenhum. A pessoa Então, que estiver participando aqui com a gente, que, né, se quiser interromper a prática em qualquer momento, pode fazer, não tem problema nenhum. ok. Então, todo mundo que está ligado, agora nós vamos, junto com a professora Andréa, fazer aí a técnica dos 3 passos, né? A professora vai nos conduzir. Pois não, professora, é só falar e a gente vai seguir. Tá bem. Bom, então primeiro eu convido vocês a buscarem uma posição confortável. Quem estiver sentado, né, na cadeira, buscar manter a coluna reta, os pés apoiados no chão, de forma que você se sinta seguro, segura, estável. Os braços podem estar sobre as pernas, relaxados. Busque uma posição que você se sinta confortável, segura, seguro e estável nesse momento. Essa prática pode ser feita sentada, né? Convido também a você sentir a vontade de fechar os olhos. Quem quiser ficar com os olhos abertos, não tem problema. Procure apenas deixá-los relaxados, sem necessariamente fixá-los em algum ponto. Então, observe, vá observando o seu estado nesse momento, entrando em contato com você. Veja se você está numa posição confortável, se precisar de algum ajustamento, né? Veja se pode fazer.
Eu vou usar aqui o som de um sininho para informar apenas o início da nossa prática. Vou tentar aqui fazer o barulhinho. Então, convido você nesse momento a levar a sua atenção para a região do seu abdômen e observar o movimento que ele faz quando você respira. Apenas observe o movimento que seu abdômen faz quando você respira. Lembrando que você não precisa mudar nada na sua respiração, apenas observá-la. Observe o movimento que seu abdômen faz quando você respira. Se em algum momento você observar que se envolveu com algum pensamento, de forma gentil com você, sem julgamento, volte a levar a sua atenção para a região do seu abdômen e observar o movimento que ele faz quando você respira. Não tem problema se isso acontecer várias vezes. Você sempre pode começar de novo. Apenas observe a sua experiência com abertura, curiosidade e não julgamento. Observe a sua respiração nessa região do seu corpo, com abertura, curiosidade e não julgamento. Agora, convido você a se preparar para a finalização dessa prática. Talvez mexendo um pouco os pés ou as mãos, abrindo os olhos quando você se sentir confortável, voltando a entrar em contato com você no momento e no ambiente em que você se encontra agora. E trazendo essa prática ao seu final. Muito bom. Quer dizer que nós podemos, professor, aplicar isso diariamente, uma técnica de 3 minutos diário, um exercício para fixar em algum ponto, sem se permitir envolver com os pensamentos que nos chegam. Seria isso? Isso. Essa é uma prática que pode ser usada, né, no dia a dia, pode ser praticada uma vez por dia ou mais, para aquelas pessoas que estão começando, né, a aprender a prática da meditação mindfulness, pode ser bem útil. E é assim, buscar sem julgar, né, a sua experiência, apenas observando a sua experiência, utilizando a respiração como uma âncora, né, para se manter no momento presente. A orientação é que a intenção que a gente tenha quando a gente escolhe praticar é que apenas seja estar presente naquele momento, né, e mantenha a atenção na respiração. E observando sem mudar nada, seja qual for a sua experiência naquele momento, com abertura, curiosidade e não julgamento.
Essa técnica, né, da meditação mindfulness, as técnicas, né, que envolvem, que fazem parte, né, da meditação, elas nos ensinam a lidar, né, com a nossa mente, né, a entender que os pensamentos que surgem, eles são apenas pensamentos. Então, a gente aprende a não se envolver com os pensamentos. Porque muitas vezes os pensamentos que podem surgir e a gente se envolver, né, então são pensamentos negativos, podem provocar reações, né, afetos negativos, né, na gente, e que, na verdade, são decorrentes apenas desses pensamentos que surgem, né, na nossa mente. E que essa produção de pensamento faz parte, né, do funcionamento, né, dessa nossa mente, é da natureza da mente. Então, a prática da meditação mindfulness, ela nos ajuda a aprender a lidar com essa mente que o tempo todo, né, produz pensamentos. E a entender que a gente não precisa se envolver com o conteúdo desses pensamentos, porque isso não o conteúdo desses pensamentos não significa que são reais, né? Então, às vezes eu tenho, por exemplo, um pensamento, né, que vai acontecer alguma coisa ruim, mas não necessariamente esse pensamento está refletindo algo real, né? Então, a técnica da meditação me ajuda a perceber, então, que é só um pensamento, é que eu não preciso, né, me envolver com esses conteúdos, eu aprendo a deixar esse pensamento passar, né, e porque eu estou presente, né, eu estou presente em mim, né, então eu tenho mais consciência de mim e do estado e do espaço onde eu estou. Então, isso me ajuda, né, nesse processo de adaptação e também ajuda a gente, a partir dessa consciência, né, a buscar estratégias, né, que vão nos ajudar também nesse processo de adaptação, de bem-estar, né? Perfeito. É interessante isso, né? Falando agora com os que estão nos ouvindo, nos vendo, né? A gente viu uma pesquisa muito interessante com pessoas que fumam, né? Por exemplo, na utilização desta meditação, conseguir. Porque nós fazemos muitas coisas automáticas, né? Em busca do próprio prazer, né? Então, o hábito do cigarro e qualquer hábito que seja nocivo, né, para o nosso organismo, na verdade, ele atende a um mecanismo de gatilho, comportamento e recompensa, né? Então, o bem-estar proporcionado, né? Em algum momento, no exemplo aí do paciente que fuma, e eu posso fazer isso, por exemplo, na comida, posso fazer isso no etilismo, né? Posso fazer no vício, que pode trazer algum transtorno, em busca de um bem-estar, né? Experimenta-se o bem-estar ali momentâneo provocado por uma substância ou pelo próprio ato e o organismo aprende, né, que aquilo faz bem para você e faça ser uma força muito grande para que você chegue, né, àquele estado. Então, e também o organismo faz inibição daquilo que é desfavorável. Então é interessante, né? Por exemplo, o cigarro, quem não fuma sente desagradável, né? O seu odor, o gosto que tem aquela situação. Quem não tem o hábito do vício, ao se aproximar de alguém que fuma, se incomoda com o processo. Mas para quem está fumando, não está incomodado. Por quê? Porque ele está nesse processo de atendimento desse sistema, né, de recompensa e o organismo inibe aquilo que é ruim, assim como ele inibe um relógio que está no pulso, né? Ele inibe porque ali está com você. Então é interessante nessa pesquisa, professora, porque esses pacientes aplicaram a técnica, né? Passaram então a prestar atenção, né? Essa história do não julgamento. Começaram a prestar atenção naquele ato em si, ter a curiosidade, que a senhora falou, né? A curiosidade do que estamos fazendo no momento, tirar um pouco do automatismo. E aí as pessoas se descobriram que o cigarro, que tinha um gosto químico, que era um gosto de queijo podre, que tinha uma sensação ruim, e de repente aquele encanto do cigarro de recompensa é quebrado e ter realmente uma taxa de sucesso. Então quer dizer que se nós conseguirmos
fazer treinamentos de atenção, como é que é dito, né, nós podemos deixar de fazer algumas coisas automáticas. Então, acho muito interessante quando a senhora fala de não ter julgamento. Por quê? Porque muitas vezes nós nos prendemos aos nossos pensamentos e nos sentimos culpados, nos sentimos exigidos, nos sentimos de uma forma ou de outra, e acaba gerando ansiedade, né, e convites a processos depressivos. Se eu consigo me concentrar em um determinado ponto, né, numa respiração, por exemplo, o que acontece comigo no meu corpo, esse pensamento vem, e eu, sem julgamentos, eu não vou ficar triste pelo pensamento, o pensamento não vai me tirar a paz, né? E eu consigo manter a minha atenção, é possível sair da areia movediça das consequências dos pensamentos negativos, né? Então, é Isso, realmente algo que pode muito nos ajudar, né? isso. A Acho... técnica da meditação. Ah, desculpa. Pois não, professora, pode A, falar. a técnica da meditação mindfulness, ela promove esse aumento de autoconsciência, né? Então, nós, seres humanos, desenvolvemos a nossa autoconsciência ao longo da nossa evolução com a função de nos ajudar nesse processo de adaptação e sobrevivência. Então, à medida que a gente, a partir da nossa autoconsciência, consegue identificar nessas sensações, né, esses comportamentos que, na verdade, não estão nos levando ao desenvolvimento e ao crescimento, a gente tem, então, condição de construir aí caminhos, né, para lidar, né, com as nossas dificuldades, porque muitas vezes uma pessoa que busca usar alguma substância, né, o fumo, enfim, muitas vezes, né, existem estudos que demonstram, né, que é para evitar algum tipo de sofrimento, né, e aí busca, né, essa sensação de prazer, que na verdade é só momentânea mesmo, né, mas então, com a prática, né, e o aumento da autoconsciência, a pessoa vai então compreendendo isso. E aí ela vai transformando esses comportamentos não muito funcionais, né, buscando desenvolver estratégias, né, e comportamentos mais funcionais, ou seja, que vão estar realmente ajudando no seu processo de adaptação, né, e desenvolvimento e crescimento, que é o que a gente busca. A partir dessa consciência, dessa autoconsciência que a gente amplia, a gente também vai ter condição de aprender a lidar com o sofrimento, né? Porque nós, seres humanos, ninguém quer sofrer, né? Faz parte da nossa natureza. Então, muitas vezes a gente, na tentativa de evitar o sofrimento, acaba provocando o sofrimento a partir de alguns comportamentos não muito funcionais, né? E com a prática da meditação, à medida que a gente vai aumentando nossa consciência, né? A gente vai aumentando a conexão com a gente mesmo, a gente então vai tendo condição de perceber isso daí. E cuidar, né? Manter mais o nosso autocuidado, né? Construindo então esses caminhos para a gente se manter mais saudável, né? A gente aprende a lidar com o sofrimento, porque o sofrimento ele faz parte da vida, né? Então, na verdade, a gente não tem que eliminar o sofrimento, porque ele está aí. O que a gente pode fazer é aprender a lidar, né, de uma outra forma, de uma forma, né, que a gente vá se adaptar melhor e continuar a se desenvolver. Então, a técnica, ela nos ajuda nesse processo. As experiências dolorosas, né? As experiências negativas que às vezes temos que passar no mundo em que vivemos, né? Vão ocorrer, né? Sofrer por causa delas, né? É uma questão da opção, né? Que a gente acaba tomando, né? Quer dizer, essa consciência do processo é uma prevenção para transtornos, né? E como tem ligado a forma que pensamos, né? Com a saúde, né? Vários trabalhos, elas têm demonstrado isso, né? Que o controle emocional, a inteligência emocional, ela ela pode proteger a pessoa de determinadas comorbidades, né? Inclusive aquelas estabelecidas geneticamente, né? Porque tem a eugenética, né? Os fatores externos que desencadeiam aqueles transtornos
e a forma de pensar é uma delas, né? Então, interessante. Interessante também, né, professora, porque quando a gente fala em meditação, às vezes a gente pensa no esforço grande que a gente faz, né, para fazer aqueles passos, né? O tempo de inspirar, o tempo de expirar, a posição assim, a posição assada. E é interessante que a senhora colocou que não precisa nada disso, né? Na verdade, seria uma atenção mais, né? Cuidar a ela, a nossa respiração, do jeito que ela está acontecendo, não é? Isso, porque assim, existem vários tipos de meditação, né? A gente está falando aqui da meditação mindfulness, que é uma técnica que a ciência vem abraçando, né, e estudando, é, e ela está dissociada de qualquer contexto religioso, né? Então, é justamente com o intuito de que todo mundo possa aprender, praticar e vivenciar, né, os benefícios que essa técnica pode nos proporcionar. Então, na meditação mindfulness, o que a gente busca é orientar, né, que a pessoa mantenha o seu autocuidado. Então, procure uma posição confortável. A posição para a meditação, ela é importante sim, por exemplo, quando a gente pratica a meditação sentada, manter a coluna reta, isso é importante para poder ajudar né, nesse processo de respiração, a nos manter alertas, né, também. Então, ajuda, mas em nenhum momento a gente digamos assim, radical, né? Então, a gente busca orientar para que a pessoa se coloque numa posição confortável, estável e segura, né, para que ela possa, então, estar praticando. Entendi. O Perfeito. autocuidado, a gente busca frisar, né, que precisa estar sempre em primeiro lugar. Muito bom. Professora, estamos encaminhando para o nosso encerramento e se a senhora pudesse também nos deixar algumas dicas, porque a nossa live ela fala sobre o controle da ansiedade, né? Além dessa técnica, a senhora teria mais alguma dica de como controlar a ansiedade nesses tempos de pandemia? É. Olha, a ansiedade, a gente também veio apresentando ao longo da nossa evolução aí, porque ela também tem uma função de nos ajudar nesse processo de adaptação e sobrevivência, né? A ansiedade, ela nos ajuda a ficar alerta, né? Assim, na ansiedade a gente fica preocupado, né, em o que fazer para se manter seguro, né, segura. Então, a ansiedade, ela não precisa ser retirada, eliminada, né? A gente pode aprender a se relacionar, né, com esse sentimento, né? Então, à medida que eu busco compreender a ansiedade, ter mais consciência de mim, como quando eu estou, né, ansiosa ou ansioso. Então, quando eu compreendo esse estado, eu posso, então, construir formas de lidar, né, com esse sentimento, com esse estado que eu me encontro, tá? Então, acho que a primeira dica é essa. A gente não precisa eliminar a ansiedade, né, porque a ansiedade, ela tem uma função importante. Eu acho que é importante buscar compreender a ansiedade. Então, ter consciência. Então, a prática da meditação, por exemplo, ela nos ajuda a aumentar essa consciência, essa conexão com a gente mesmo. Então, à medida que eu aumento essa conexão comigo, tenho mais autoconsciência, né, sobre mim, sobre o que eu sinto, como eu sou quando estou ansiosa ou ansioso, né? Eu posso, então, aprender a lidar com isso. É claro que a gente está vivendo um momento realmente preocupante, né? Não é um medo irreal, né? Irracional, ele é real e a gente precisa manter esse autocuidado, né? Então, a partir da prática, por exemplo, né? À medida que eu aumento esse nível de autoconsciência, eu consigo também perceber o que pode estar me provocando mais, né, o aumento da minha ansiedade. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa fica assistindo muita, né, matéria sobre a pandemia, né? Será que isso não está aumentando
minha ansiedade? Será que isso está me fazendo bem? Então, à medida que eu vou me conectando mais comigo mesmo, eu posso perceber, né, alguns gatilhos aí que vão estar me trazendo um aumento, por exemplo, dessa ansiedade. E aí eu posso aprender a construir estratégias para lidar com isso. Bom, então se eu percebo que ficar assistindo muito a reportagem sobre a pandemia está me provocando um mal-estar, então eu posso evitar, por exemplo, né, ficar assistindo muito, entende? Então, a autoconsciência, né, ela nos ajuda nesse processo de adaptação e à medida também que eu vou compreendendo o que acontece comigo, né? Como é que eu posso lidar, então, com a minha ansiedade? Acho que é por aí. É isso aí, não, tá certo. E como é difícil, né? E a senhora falou uma coisa interessante, porque os cuidados que a gente tem contra a Covid, contra o coronavírus, né? Quer dizer, se eu tenho uma predisposição a um comportamento ansioso, posso transformar isso, às vezes ali até num transtorno obsessivo, né? Ou na questão da ansiedade, né? Então é muito importante, né? Que a gente consiga nos manter equilibrado, né? Nem a irresponsabilidade, nem a negligência do cuidado, né? Exige o cuidado, mas que não nos transformemos em escravos, né? E que aquilo nos traga transtornos ou qualquer outro tipo de sofrimento, né, professora? Eu queria, assim, aproveitando a oportunidade, né, assim, quem está começando a praticar, aprendendo a praticar, né, pode começar com um tempo mais curto, não precisa, né, ser 20 nem 45 minutos diários de prática, pode começar com 2 minutos de prática e pensando numa prática mais formal, né, de meditação mindfulness. Mas Ah, também a gente pode trabalhar a atenção plena no nosso dia a dia. Quando a gente, por exemplo, hoje a gente fala muito em lavar as mãos, então quando a gente lava as mãos e coloca ali atenção nesse movimento, buscando observar a temperatura da água, né, ou do álcool em gel, uma forma da gente trabalhar a atenção e a mindfulness, né, no nosso dia a dia. Nas atividades diárias, né, que a gente estiver executando também, levar a atenção plena, também são formas, né, de estar trabalhando, né, esse aprender a lidar consigo à medida que a gente vai também aumentando a nossa autoconsciência a partir dessas atividades, onde eu levo a atenção plena. Né? Então, a gente pode estar praticando de forma informal no nosso dia a dia. Né? E isso também acredito que vai nos ajudar aí a lidar, né, com essa situação e estar mais consciente, mais conectados com a gente mesmo, que é o que nos ajuda, né, a pensar as formas, caminhos aí para lidar com essa situação que a gente vive hoje. perfeito. A senhora falou da questão de 3 minutos, né, e 40 minutos, mas aquela pessoa que está fazendo 40 minutos, o exercício ele é semelhante ou teria outras abordagens? É ele manter essa concentração em determinado ponto durante 30, 40 minutos, aquele que chegar a esse ponto, ou tem outras técnicas, outra abordagem? Na verdade, porque no programa, né, de meditação mindfulness, são 8 semanas, né, a gente Ah, vai aprendendo técnicas de meditação. Então, a gente tem a técnica que trabalha mais com foco na respiração, outra que é o escaneamento corporal, que a gente, né, faz um trabalho focado, passando por todo o nosso corpo. Então, são técnicas diferentes. Tem a técnica do movimento, né, que é levar a atenção para o movimento. Então, no programa, né, a gente vai trabalhando várias técnicas, né, e também a gente tem algumas explicações, né, tem algumas atividades psicoeducativas para ajudar a pessoa a se engajar, né, na prática, e também depois manter a prática, né. Então, inicialmente a gente trabalha com um tempo menor, né, de meditação e vai aumentando gradativamente. E aí a orientação, por exemplo, do Kabat-Zinn é que se chegue, né, a 45 minutos de práticas diárias. Mas isso não acontece de uma hora para outra, né? É um trabalho progressivo, evolutivo, né, que a gente, dentro
do nosso tempo, né? A gente pode estar respeitando isso e ir devagar, né? Cada um vai no seu tempo. O importante é praticar. Mesmo que seja 1 minuto por dia, já é importante. Entendi. O A importante é senhora falou praticar, é a prática. Perfeito. A senhora falou que no carro, no trânsito, não seria interessante, mas se eu mantenho a minha atenção ali nos meus movimentos, minha mão no volante, eu estou passando a marcha, eu sem devagar nos pensamentos, eu poderia dizer que era uma forma também ou não? Estou exagerando. Tem que tomar cuidado, né? Assim, porque quando a gente está com a atenção focada, né, no volante ou na marcha, pode ser que, né, a gente perca atenção em outros pontos que são importantes ali na hora, né, da direção. Então, quando a gente pratica, a gente precisa buscar um ambiente seguro, né, que não traga risco para a gente, para que a gente possa também se sentir seguro, estável, né, para praticar. Então, Perfeito. atravessando rua, dirigindo, pode ser muito arriscado, né? Praticar. Acho que não sugiro, Não sujeira, né? não sujeira. Muito bom. Então, nós estamos aqui finalizando, estivemos com a professora Andrea, falando de dicas, né? Na verdade, é um programa de 8 semanas, né? Que tem etapas a serem cumpridas e que ela é progressiva, até que a gente chegue ao estado em que a gente possa nos ajudar no controle de nossas emoções, nossos pensamentos, né? E aqueles transtornos que a isso estão ligados. Também é interessante, né? Porque aqui nós temos muitos estudantes, estamos no Instagram da Faculdade Multivix, né? Então temos muitos estudantes, a questão de aprender a focar, né? Às vezes a gente começa a estudar e começa a devagar e permite os pensamentos entrarem, nos tirarem do estudo. Se a gente aprende a focar, né? A concentrar, aquilo acaba não nos atrapalhando, é interessante. A gente vai ter que ir atrás de remédio, em alguns casos tem indicação, né? Mas muitos, o treinamento mental também nos ajuda, né? Então, É essa, verdade. E né? tem, inclusive, pesquisas que mostram os benefícios da prática em relação à atenção, à concentração, né? Tem pesquisa sobre isso também. E nós temos tantos, né, com problemas de concentração, né, de déficit de atenção. Mas muito bem, professora, muito obrigado, né, queremos dar aí o abraço a todos aqueles que estiveram conosco nesse tempo, que nós possamos encontrar outras vezes para fazer uma segunda semana, uma terceira, até chegar à oitava, né, até ter um momento aí da gente aprofundar sobre esse instigante e interessante tema. Obrigado pelo convite e espero ter contribuído aí. Ah, com Foi um certeza. prazer para mim. A todos nossos. Então, nós agradecemos a presença de todos que estiveram com a gente. Um grande beijo. Próxima semana, a gente aparece aí com outra uma live. E aqui na Faculdade Multivix, todo dia tem uma live diferente, né? É só se manter ligado para poder aproveitarmos esse tempo com o maior número de informações e de qualidade, né? Que nos dê tranquilidade, saúde e paz. Então, uma boa noite, um beijo a todos. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada.